Olá pessoal, hoje a gente vai falar de debêntures, a renda fixa menos conhecida pelos investidores. Então vamos lá? Então, a debêntures ela é tratada no capítulo 5 da Lei 6.404 de 76. Já teve várias atualizações, é claro. Eles são títulos de dívidas emitidos por uma empresa para se financiar. Ele dá direito de crédito ao portador, assim como um CDB, e as condições elas vão estar definidas no prospecto. Então, como é que funciona a lógica do negócio? Quando uma pessoa deposita dinheiro no banco, vamos supor que ela invista em um CDB, o banco vai pagar uma taxa, um pouquinho maior que a taxa básica aí. Vamos supor que o banco esteja pagando ao investidor, comprou um CDB, IPCA mais 4%. O banco pega esse dinheiro e vai emprestar para uma empresa, com um valor maior, de forma a poder recompensar a pessoa física que deu dinheiro para ele. Então vamos supor que da empresa, o banco cobre IPCA mais 8%. Ora, mas a empresa quer pagar o mínimo possível de dinheiro. Como é que ela vai conseguir se financiar de forma mais barata? Uma das formas é emitir uma debênture. Então, em vez dela pagar ao banco IPCA mais 8%, ela consegue dar ao investidor uma remuneração de IPCA mais 6%. Então, ela está se financiando de forma mais barata. E para o investidor, por outro lado, por estar assumindo até mais risco, ele vai ganhar mais. Então, ele ganha IPCA mais 6% em vez de ganhar IPCA mais 4% em um CDB do banco. É assim que funciona a lógica de você ter uma debênture. Você corta o intermediário, que é o banco, para ambas das pontas se beneficiarem, tanto a empresa quanto o investidor, pessoa física. Tipo de oferta. Existem basicamente dois tipos de oferta. A oferta pública, que é feita por empresas listadas na bolsa, e é para investidor em geral. E a oferta privada. A oferta privada se recorre a um intermediário, que são os bancos de investimentos. Eles pegam os títulos e distribuem no mercado para investidor qualificado, que são aqueles investidores que têm condições de avaliar o risco de um negócio. Mas o investidor comum ele pode acessar esses títulos de debêntures de forma intermediária. Por exemplo, existindo um fundo de investimento que compre aquelas debêntures e venda as cotas do fundo ao investidor comum. Então, a gente pode ter acesso às debêntures dessas duas formas. Quais são as taxas que o investidor paga? Então, a taxa de negociação ela é de 0,10% do valor do ativo, sendo que tem um mínimo de R$ 5,00 e um máximo de R$ 1.000. Existe ainda a taxa de custódia na B3, que é cobrado 0,25% ao ano sobre cada conta de custódia, todo o dinheiro que está investido em renda fixa. Além disso, pode existir ou não a taxa de administração, mas a maioria das corretoras elas isentam o investidor dessa taxa. O imposto é cobrado da mesma forma que um CDB. A alíquota é decrescente no tempo. Então, de um dia a 180 dias, ou seja, 6 meses, é cobrado 22,5% sobre o lucro. Passou de 180 dias até 360, ou seja, até um ano, é cobrado 20% sobre o lucro. De 361 dias a 720 dias, é cobrado 17,5%, ou seja, até 2 anos. Passou de 2 anos, que na realidade é contado por dia, em 721 dias, essa alíquota cai para 15%, que é o menor patamar. E nesse patamar ele se mantém. O mais importante quando você vai ver uma debênture é analisar o prospecto. O prospecto ele vai mostrar a taxa de juros e condições, ele define os prazos de pagamento, ele indica a forma que é a debênture, a gente vai dar uma olhada no que é essa forma. E ele também tem uma área muito importante que é a análise do risco da debênture. Eu recomendo a todo investidor olhar, tem que ler essa parte. Então, por que uma empresa emite debênture? Por que ela não dá ação, já que a ação não vai pagar juros? Existem vantagens sobre isso, basicamente duas. A primeira é a vantagem fiscal. Os juros de uma debênture são abatidos no imposto de renda, já que é uma despesa financeira. Então você pega os juros, debita do lucro que você tem e você vai pagar menos imposto. Já os dividendos, quando você distribui dividendos aos acionistas, esse dinheiro do dividendo ele não é descontado do imposto de renda. A segunda vantagem é a societária. Então você não aumenta o quadro. Quando você vai distribuir os dividendos, na hora que acabar aquela debênture que você pagou, você tem aquele quadro societário estável. Você não vai precisar pagar mais dinheiro
para essas pessoas que são debenturistas. Acabou, acabou. Enquanto que se você distribui ações, você tem esse aumento no quadro e aquela pessoa passa a ser seu acionista, teoricamente, para sempre, ou até ela vender aquela cota. Quais são as formas da debênture? A primeira é a simples, que é a mais comum. Eles pagam correção monetária e juros. A segunda são as conversíveis. As debêntures conversíveis, você no final da debênture, você pode converter aquela dívida ou parte dela, o que sobrou dela, em ações. Então ele permite aos debenturistas optar entre receber a correção monetária e os juros ou converter a dívida em ações proporcionalmente. É comum a empresa dar um pequeno desconto em relação ao valor da ação que está sendo vendida no mercado, porque obviamente senão ninguém ia querer converter. E assim a empresa, de certa forma, se livra daquela dívida. Então, quando tem esse tipo de debênture, o debenturista tem que ficar de olho em quanto que está o valor da ação. Uma das opções, inclusive, é converter em ações e vender no mercado secundário com um pequeno ganho adicional. E a última forma é perpétua, que é comum. Ela não tem prazo de vencimento, ela pode ser dada, por exemplo, ao dono da empresa que está se aposentando, ele vai receber uma debênture e recebendo aquele dinheiro para sempre. Ou a esposa, alguém da família, ou de vez em quando é um funcionário que conseguiu atingir uma meta muito difícil, a empresa prometeu como um dos bônus para ele receber essa debênture perpétua. Mas isso é bastante raro. As debêntures incentivadas, elas são definidas na Lei 12.431, 2011, nos artigos 1º e 2º, e elas têm esse nome porque elas não pagam imposto de renda e IOF. Isso é concedido porque normalmente tem uma importância social para o país. Existe alguma vantagem você permitir que aquela debênture não pague imposto. São debêntures que normalmente estão ligadas à área de infraestrutura ou de pesquisa. E por isso você concede esse desconto. Você vai construir uma rodovia interligando duas cidades de difícil acesso atualmente. Existe o interesse para o governo de tentar acelerar essa construção. Então, uma das formas é a empresa captar rapidamente dinheiro para construir a rodovia. E, para conseguir essa captação rápida, ele isenta as pessoas de imposto de renda. Então, o risco. A debênture não é garantida pelo FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, ele garante títulos de instituições financeiras. Títulos são esses: um CDB, um RDB, uma LCA, uma LCI, a poupança, ou dinheiro até em conta corrente. Se você entender que o FGC está aí para garantir títulos de instituição financeira e você sabe que a debênture é emitida por uma empresa que é uma sociedade anônima, já está claro que isso não está dentro do FGC. Então a garantia de uma debênture é a própria empresa, por isso que é importante você estudar a empresa, quais são os fluxos de caixa dela, como é que o dinheiro entra na empresa, quais são os fornecedores, etc. Da mesma forma que você estudaria para investir numa ação. Uma das garantias da debênture é que não é permitido ela emitir mais debêntures que o capital social da empresa. Ora, isso poderia causar um risco grave no mercado. Alguém de má fé, um empresário lá, emitiria uma debênture muito acima do que o patrimônio da empresa e fugiria do país. Isso poderia ser risco grave no mercado. Então essa é uma das travas importantes que tem uma debênture. Por ter um risco maior do que o tesouro direto, né, a debênture ela paga taxas maiores. Senão, a pessoa investiria apenas no tesouro direto. É importante você olhar o prospecto, que o prospecto traz o nível de risco, né, o rating lá, classificado por uma agência independente. E aí você vai ter uma noção do tipo de título você está investindo. As garantias. As garantias, a primeira que existe, é a mais comum, quase todas são assim, é quirografária. A quirografária, quando você compra uma debênture com esse tipo de garantia, você vai estar no mesmo pé de igualdade dos demais credores. Quando uma empresa falha, a primeira parte do dinheiro que sobra dela é para pagar impostos. Depois você paga os funcionários. E lá embaixo você vai pagar os credores com o dinheiro que sobrar. Então, nesse nível de garantia quirografária, você está junto com todos os outros credores. Uma outra garantia é a garantia real. Aí a empresa está dando algum bem dela, normalmente um imóvel, para dizer, ó, se a empresa tiver qualquer problema, não conseguir honrar com essa debênture, você tem esse imóvel que custa tanto, normalmente é acima do valor até total da debênture, então o investidor vai ter um certo sossego para investir naquela debênture. A outra garantia é flutuante.
A flutuante, vamos supor que você tem um patrimônio lá que você coloca como bens de garantias que valem 1.000.000 e a debênture você pegou 500.000. A empresa pode se desfazer de qualquer bem daquele patrimônio que ela colocou em garantia até chegar a 500.000. Abaixo disso não pode, mas ela não está obrigada a ficar presa a um determinado patrimônio, como está na garantia real, essa forma amarrada. Então ela pode se desfazer de qualquer um dos patrimônios, desde que ela mantenha um patrimônio mínimo para honrar aquela debênture. Outro tipo de garantia é a subordinada, que é mais ou menos a mesma ideia de um CRI, para quem já estudou CRI, Fundo de Investimento Imobiliário. O investidor aceita ficar abaixo da garantia dos demais credores, ou seja, se a empresa falir, ele vai pagar primeiro aos outros credores e por último, se o dinheiro sobrar, ao que tem a debênture subordinada, mas em troca ele vai receber mais que aqueles que têm a debênture sem ser subordinado. Então, por exemplo, a debênture comum estaria pagando IPCA mais 5%, mas quem tem a debênture subordinada estaria recebendo IPCA mais 6,5%. Então essa é uma vantagem para você aceitar ter menos garantia que os outros. A outra garantia é a fidejussória, que vem de fiança, né? A debênture tem uma garantia de uma terceira pessoa de forma de fiança. Então, se a empresa tiver qualquer problema, existe normalmente uma outra empresa associada e aquela outra empresa associada vai honrar os pagamentos. Marcação a mercado. Essa parte é interessante o investidor saber, porque ele pode de vez em quando ganhar mais do que o pactuado. Se você levar uma debênture até o fim, assim como o Tesouro Direto, você vai receber exatamente o pactuado. Então vamos supor que você comprou uma debênture pagando IPCA mais 8%. Então a gente está falando de juros compostos, essa curva aí alaranjada, né? Se você levar até o final, você vai receber exatamente esse valor aí que a gente chama o valor da curva. Mas vamos supor que no 7º ano você queira vender essa debênture. Neste momento, os juros caíram. Então ninguém consegue mais comprar uma debênture pagando IPCA mais 8%. Atualmente estão pagando, vamos supor, IPCA mais 5%. Então a pessoa aceita pagar um pouco mais por aquele título naquele momento, de forma a dar IPCA, por exemplo, mais 6,5%, porque ele só consegue comprar debênture a IPCA mais 5%. Isso faz com que você consiga vender a sua debênture a um valor um pouquinho acima. Então, no 7º ano, vamos supor que sua debênture estaria R$ 1.948. Quase todas as debêntures no lançamento, se eu não falei ainda, elas são lançadas a um valor de face de R$ 1.000. É um valor comum. Não é necessário, mas quase todos são assim. Então, no 7º ano, essa debênture no preço da curva estaria valendo R$ 1.948. Mas você consegue vender um valor aqui acima dele. Por quê? Porque os juros caíram. Então a pessoa, para receber 6,5, ela teria que estar pagando um valor um pouquinho acima. Então você consegue se desfazer daquela debênture ganhando um pouquinho mais. Por outro lado, se os juros caírem, né, vamos supor que hoje, se os juros crescerem, vamos supor que hoje a pessoa tivesse conseguido comprar debênture a IPCA mais 11%. Ela não aceitaria comprar o valor de face, porque ela ganharia apenas IPCA mais 8% para frente. Então ela vai querer te cobrar um valor que dê, sei lá, IPCA mais 12%. Então ela estaria comprando a um valor aqui embaixo. Vamos supor que desse aí R$ 1.850, 1.800, calculei. Mas enfim, um valor abaixo do R$ 1.948 para compensá-la e chegar lá no final recebendo em torno de IPCA mais 12%. Então, esse é um mecanismo que o investidor deve estar de olho, porque ele pode, de vez em quando, ganhar mais do que o pactuado. Por fim, queria mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Onde é que eu olho as debêntures, né? Um dos locais interessantes você vê é acessando o site da B3. Então, se for aqui no site da B3, entrar em produtos e serviços, você pode vir aqui em renda fixa. Aí, em renda fixa, você vai em título privado, uma debênture é um título privado de uma empresa. Clica nele, vai ter aqui debêntures. Você clica em debêntures. Tem uma explicaçãozinha aqui do que é uma debênture e tal.
Mas o que a gente quer ver é isso aqui, ó, debêntures listadas. Vocês vão clicar em debêntures listadas. Ele vai aparecer uma série de campos aqui para você fazer pesquisa. Se você for aqui embaixo, não preencher nenhum dos campos, clicar em pesquisar, vão abrir as debêntures listadas aí na bolsa. Então, por exemplo, a STT, uma empresa de energia, tá, tem um título pré-fixado pagando 8,43%. Vamos procurar aqui, ó. Se você olhar aqui, como eu falei, a lei 12.431, artigo 1º, artigo 2º, né, que são as isenções, vamos procurar uma isenta. Então, você tem uma debênture aqui. Quem é que recebeu essa debênture, né? Quem é que está emitindo essa debênture? É a concessionária do sistema Anhanguera Bandeirantes. Então, existe interesse social nessa rodovia para ser feita. Ele está sendo negociado na Puma, que é a Bolsa de Valores, né? Aqui tem o rating de emissão da Moody's, né? E aqui vem algumas informações interessantes. Aqui tem o código ZIN, né? Que vocês podem procurar uma debênture por esse código aqui. Ele vai te fornecer todas as informações dele, prospecto, etc. e tal. Essa debênture foi emitida em 2017, vai vencer em 2022, ou seja, uma debênture de 5 anos aí. Ela está enquadrada, como eu falei, na lei 12.431, tanto no artigo 1º quanto no artigo 2º. Você tem a isenção lá de impostos. E o valor, a taxa de juros dela, está em 5,471 mais IPCA. Então, uma taxa de juros que te corrige a inflação e te dá esse valor líquido, já que você não vai pagar imposto de renda. Não tem aqueles impostos que reduzem ao longo do tempo igual um CDB. Aqui não, você vai receber exatamente o que está aqui. Então, uma grande vantagem. O PU, que é o preço unitário, quanto que ela está valendo hoje? Está valendo R$ 1.038,57. Então, você tem uma série de informações dela aqui. Você pode pesquisar no site da B3 para ter uma noção e ir aprendendo sobre debênture. Então, espero que aqui tenha te dado um bom caminho inicial para você aprender sobre esse tipo de título que é pouco estudado. E a gente fica por aqui. Aquele abraço.